Oi, gente! Você quer conhecer Malta, mas está em dúvida se é uma boa ideia alugar um carro ou não? A gente foi pra lá, a gente alugou um carro e hoje a gente veio te contar tudo sobre essa experiência. A gente dividiu esse vídeo em 4 partes. O que você precisa saber antes de alugar um carro, durante o aluguel do carro, como é dirigir em Malta e na devolução do carro. Bora lá? O que você tem que saber antes de alugar um carro? Pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer antes de alugar um carro em Malta é você fazer uma pesquisa profunda sobre todas as empresas aí de aluguel de carro em Malta. A gente recomenda você alocar o carro no aeroporto, que lá você vai achar acho que 20 empresas pelo menos aí de aluguel de carro. O local que eles fica no estacionamento leste, então você sai do terminal, você anda a pé em torno aí de 10 minutos e você vai chegar no estacionamento que tem todas as empresinhas aí de locação. Quando você estiver pesquisando empresas para alugar carros em Malta, você vai se deparar com uma variedade de valores. Tem empresas que o valor é muito baratinho, é 5 a 7 euros por dia, e tem empresas que vai te cobrar 30, 40, 50 euros por dia. Qual é a pegadinha? Geralmente, se você pegar para ler os comentários, essas empresas que cobram muito baratos, quando chegar na hora de locar seu carro, ou depois, quando você for devolver, eles vão tentar encontrar pequenas coisas para cobrar mais de você, entendeu? Então, no nosso caso, nós alugamos o nosso carro pela Europcar, que foi uma empresa que um amigo do Mauro já tinha alocado, um francês, e ele indicou pra gente e a gente não teve problema. Se você for ver o valor, a gente pagou 122 euros por 4 dias, então 5 dias, então deu uns 30 euros por dia mais ou menos. É um valor um pouco mais acima das outras, porém a gente não teve nenhum problema. Não tinha as linhas pequenas embaixo, não tinha as taxas fantasmas que eles iam colocar. Então é melhor você alugar um negócio mais caro que você sabe que você está pagando, do que você alugar um negócio e chegar lá na hora o cara te cobrar o dobro do que você está pensando. Segundo ponto, antes de você alocar o carro, é sobre a questão do calção. 99% das empresas de Malta, elas pedem um cartão de crédito como calção. Se você mora no Brasil, isso não é um problema, você só tem que ter o limite do seu cartão aí disponível para a empresa bloquear o calção. Só que se você for europeu, morar na França, aqui o cartão de crédito não é nada difundido, é tudo débito. Então aí foi um dos pontos que fez a gente ficar mais em dúvida se a gente locava ou não. A gente teve que ligar para a empresa para explicar a nossa situação e eles falaram que tínhamos que reservar o carro no site deles e não no site de terceiros, como o Booking, os sites que comparam preços de outras empresas. Então a gente aconselha você se atentar muito nisso, senão na hora eles vão tentar te vender um seguro mais caro para cobrir esse fato de você não ter o cartão de crédito. Então liga para o seu banco, pergunta, se informa, para você não ter surpresas na hora. E se você tiver dúvidas, manda e-mail para a empresa, liga, deixe tudo registrado no e-mail, que você não vai ter dor de cabeça com isso. Pessoal, um terceiro ponto importante são as características do veículo que você deve escolher. Em Malta, você deve procurar pegar o menor veículo possível, porque as ruas são muito estreitas. Além do mais, se você quer economizar, pega um veículo aí que é manual, gasolina. E uma dica importante é você escolher a opção de uma empresa que tenha a política de você pegar o reservatório num nível e devolver no mesmo nível. Então, se o tanque está cheio, você devolve o tanque cheio. Por quê? Você vai pagar o que você usou. Algumas empresas, elas fazem você pagar o tanque cheio logo na retirada do veículo e você devolve o carro com o que você gastou. Então, vamos supor, você pagou um tanque cheio lá, 65 euros, só que você andou 100 km. Então você ainda tem 3/4 de gasolina que você não usou, que você devolveu por cara de graça. Então aí escolhe a opção, mesmo nível do que você retirou o carro no aluguel. E além dessa política do tanque, é você ver se a quilometragem é ilimitada. Assim você não vai ficar medindo aí quanto você tem que andar por dia. Escolhe aí um aluguel que seja ilimitado a quilometragem. Segundo ponto é como acontece o aluguel. Então você chegou no aeroporto de Malta, você vai sair do terminal e você vai em direção ao estacionamento leste, onde ficam todas as empresas de locação. Chegando lá, você vai dar o passaporte e a carteira de motorista para o funcionário. Lembrando que a carteira de motorista tem que ser da União Europeia. E se não, se você for do Brasil, por exemplo, você tem que ter uma carteira internacional que é a PID, tá bom? Você pede no Detran. No Detran.
Feito isso, ele vai tentar te vender a todo custo um seguro extra. Na Europcar era 26 euros por dia. Então dava o dobro do preço da locação que a gente ia fazer. E a gente não aceitou. Eles vão falar o quê? Se você tiver cartão de débito é obrigatório. Mas não é, dá para você recusar, como a gente fez também. O que acontece? Se você sofre um acidente leve, um risco, um amassadinho, até mesmo roubo, o valor do calção que você deixa pelo seu cartão, você tem que pagar, seria a franquia que você está pagando, e depois disso o seguro faz todo o conserto. Se for um acidente mais grave, aí quebra de para-brisa, tal, daí você teria que pagar algo a mais. Só que no nosso caso a gente não quis e deu tudo certo. No Brasil, quando a gente alugava, a gente também não pegava seguro extra, então não sei, depende de você. Se você tem muito medo, você pode pegar, mas a gente não precisou. Às vezes é bom também consultar o seu cartão de crédito, porque às vezes por ele você já tem um seguro coberto. Sim. Feita a parte aí administrativa, você vai fazer a vistoria de aluguel do seu veículo. Nessa empresa não teve nenhum funcionário que acompanhou a gente. Eles tinham um tablet já com os pontos danificados do veículo. E ele falou, dá uma olhada lá, tira as fotos e é isso aí, e assina. Então a gente ficou o quê? Uns 20 minutos tirando foto de todo o risquinho, de toda a pinturinha que estava danificada, fez vídeo e salvou no celular. E no celular tem a data lá que você tirou, né? Então tá tudo certo. Tudo certo, alugamos o carro. Como é conduzir em Malta agora? Malta, pessoal, foi uma colônia da Inglaterra, então eles dirigem na mão inglesa. O motorista fica do lado direito do carro, do lado do passageiro, e você dirige na mão esquerda da rua. No começo, no primeiro dia, você vai bugar, é normal, mas depois disso você fica motorista normal, né? Fala aí. Que é Speed Racer aqui. Não, é verdade. No segundo dia já tava top. Tava top. Engraçado que você vai pôr o cinto, você põe o cinto aqui, né? Só que o cinto é ali, então dá umas bugadas. O que pra mim pessoalmente foi mais difícil é a hora de passar a marcha com a esquerda. Eu achava que seria a marcha invertida também, porque quando você senta do lado esquerdo, você passa a primeira e a segunda, que são as marchas mais recorrentes, puxando em direção a você. Eu achava que seria igual, mas lá não, eles mantêm o câmbio padrão, então a primeira e a segunda você empurra. E isso aí não é muito ergonômico aí para quem está dirigindo, não é tão natural. Então esse foi o principal ponto aí que me pegou. E dirigir do lado esquerdo também é complicado na hora das rotatórias. Você tem que olhar para a direita. E também, às vezes, no reflexo, você não presta muita atenção. Mas deu tudo certo. Condução aí, depois de um dia, até 2 horinhas conduzindo, você já tá craque. O principal e o mais difícil de Malta são as ruas estreitas. É um país super velho, aí medieval, até mesmo antes de medieval. Então as ruas são hiper estreitas. As ruas aí, tinha rua que era mão dupla e malemar cabia o nosso carro. Então a gente ficava dedo cruzado falando, tomara que não venha nenhum carro aí na contramão, que ou vou ter que voltar de ré, ou não sei o que vai ter que acontecer. Graças a Deus a gente não teve nenhum veio caso. nenhum carro. Mas Então era dica aí, conduz devagarinho, fazendo atenção aí não ralar a roda, a não bater o retrovisor, porque é muito estreito, tá bom? E nos pontos aí naturais aí que ficam mais distantes nas ilhas, os caminhos são bem naturais. Então é terra batida com pedra, é meio que um rally. Então você também tem que ir devagarinho para você não furar o pneu e tomar cuidado, né? Sim. Só que deu tudo certo. A gente super aproveitou o carro. Foi super importante porque os pontos turísticos são distantes. Então a gente dirigiu bastante. Em 5 dias a gente dirigiu 350 quilômetros. E o que correspondeu aí é meio tanque. Eu tive que abastecer 25 euros de gasolina. Então não é um custo tão grande pelo benefício que trouxe pra gente. O custo-benefício de alugar um carro em Malta foi realmente muito bom pelo tempo que a gente economizou e por a gente ter um quartel-general, um QG, né? um QG. Um QG. Porque quando a gente viaja de transporte público,
a gente sempre tem que ficar levando a nossa mochilinha. Daí, enfim, a gente tinha um porta-mala, a gente tava de boa. Sim. Também, após o check-out, se o seu voo é à noite, você evita de você ficar levando a sua mochila o dia inteiro. Então, o carro aí nesse quesito aí de ter um porta-mala e da velocidade e praticidade foi super 10. Malta, a gente achou um ponto super positivo, porque em todos os pontos turísticos havia um estacionamento. Alguns falavam que é estacionamento público, mas tinha os flanelinhas lá, então você tinha que dar uma moedinha para eles. Só que, de modo geral, ok, né? Porque Sim. em Europa é tudo pago o estacionamento. E aqui era grátis, você pagava €1, €2, mas... E uma coisa importante é que o estacionamento, ele só aceita dinheiro. Então, se você tá só com cartão, é importante você ter moedinhas Os flanelinhas, né? Sim. Os flanelinhas. Um pequeno adendo, galera. Se vocês forem visitar Gozo, que é a segunda maior ilha de Malta, vocês podem ir de carro. Tem o ferry, que é um barcão. Você entra com o carro lá. É um navio. A princípio você não paga nada. Então você entra com o carro sem pagar. Chega em Gozo, desce com o carro, visita a cidade. E daí na hora de retornar, eles têm um guichê como se fosse um pedágio, que eles vão te cobrar o valor. São €15 por veículo, mais o motorista, e mais €5 por passageiro. Então eu e a Ju deu €20. Você viaja com o seu carro aí para outra ilha. Então, super 10. E tem a segunda ilha, que é Comino, é menorzinha. É uma ilha que não tem aí infraestrutura para veículos, então não pode ir com o carro. E a gente pagou €15 por pessoa ida e volta com o barco. Não um naviozão, um barquinho menor. Mas é isso aí, Gozo e Comino, Gozo com carro, Comino sem carro. E agora acabou sua viagem, você precisa devolver o seu veículo. Devolver o veículo. Então a primeira coisa para devolver é você abastecer tudo que você usou. Como eu já disse, a gente pagou €25. Aí para completar o meio tanque que a gente gastou, que a gente rodou 350 km. O carro tava um pouquinho sujo do pó, das ruas aí mais naturais. A gente não lavou, né? E não falaram nada também. Então a gente entra com o carro no mesmo local que a gente retirou, então o estacionamento leste do aeroporto. Tem as cancelas que se abrem automaticamente, então não tem que pegar ticket, não tem que pegar nada. A gente chegou lá, já tinha um rapaz com o iPad dele. Ele com a lanterninha aí fez uma vistoria em volta do carro rápida. Viu que não tinha nenhum dano. Fez a gente assinar o tablet e tudo ok. O depósito que a gente fez, que é o calção de €800, ele falou que ia ser restituído na conta entre 16 e 17 dias. Então isso aí também fica atento. Se você precisa desse valor logo que você acabou a viagem, você não vai ter ele, você vai ter de esperar. E até agora a gente não recebeu, porque não passou ainda os 16 dias, mas no aplicativo do banco tá em espera. Então até agora tá tudo ok. E esperamos que dê certo. Então foi isso, pessoal. A gente espera que a gente tenha te ajudado com essas informações para você decidir se você vai alocar ou não o seu carro em Malta. E a gente te vê no próximo vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar, de deixar o seu comentário. E qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo que a gente te responde com todo prazer. Isso aí, galera. Muito obrigada por assistir. Um beijo, se cuidem. Até a próxima. Tchau! Tchau!